A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua família, em todas as áreas da sua vida. A presença de Deus seja uma constante. Nosso tema hoje é educação por princípios bíblicos. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, diz que a educação é direito de todos e dever da família e do Estado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho, né? Mas o que é educação por princípios bíblicos? Nós temos no Brasil muitas escolas particulares que desenvolvem essa metodologia de educação por princípios bíblicos, que princípios vem do grego arché, né? Que significa origem de tudo. Educação pela origem de tudo. E são princípios bíblicos, são ensinamentos bíblicos. Eu estou falando isso na educação da família, a importância da educação da família por princípios bíblicos. Porque a família é dever da família de educar os seus filhos. Os judeus, as crianças judias, elas são diferentes das crianças do Ocidente. Por exemplo, no Ocidente, as primeiras palavras das crianças é papai e mamãe. Os judeus, as primeiras palavras das crianças judias é Shema Israel, Adonai Erra. Ouça Israel, Adonai, o nosso Deus, é um. É isso que os pais ensinam para os filhos desde que ele está no ventre da mãe, né? Então, tudo que existe é regido por princípio, porque do Senhor é o céu e a terra. O Senhor criou os céus e a terra, o primeiro ato de criação de Deus. E o mundo é estabelecido sobre os princípios divinos. Deus não precisa levantar-se do seu trono para castigar ou abençoar ninguém. Quando somos obedientes, todas as coisas cooperam ao nosso favor. Romanos capítulo 8, verso 28. E quando somos desobedientes, nós pagamos pelas nossas escolhas erradas, né? Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E a educação por princípios bíblicos, a maioria dizem que são 7. Às vezes a gente encontra escolas que desenvolvem 8 princípios. Então, o caráter, que é embasado em Gênesis no capítulo 1, no verso 26, e 1 Pedro no capítulo 1, no verso 16, a mordomia, que é em Gênesis 2,15, o semear e o colher, Gênesis 2,16 e Gálatas, capítulo 6, verso 7, o autogoverno, Provérbios, capítulo 25, verso 28, e Gênesis, capítulo 4, verso 7, a soberania, que é Êxodo, capítulo 15, verso 18, a individualidade, que é Gênesis, baseado em Gênesis, capítulo 2, verso 20, e também em Romanos, no capítulo 12, no verso 4 e 5. E união é aliança ou pacto, que é embasado ali em Romanos, no capítulo 12, no verso de 4 a 5, né? Assim como existem leis universais que governam o mundo da natureza, existem também princípios básicos que governam nossas vidas e relacionamentos pessoais. Então, esses 7 princípios bíblicos da educação se aplicam a
todas as pessoas, independente de cultura, de origem, religião, de idade, educação ou posição social, segundo os estudiosos sobre educação por princípios bíblicos. O primeiro princípio é o princípio de caráter. O caráter é um conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. Caráter são características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de cada indivíduo. O bom caráter está diretamente ligado aos frutos do Espírito, os quais o apóstolo Paulo relaciona na carta de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. O segundo princípio é o princípio da mordomia, como eu falei no início. É embasado em Gênesis capítulo 2, verso 15. A mordomia ela é um princípio que está relacionada ao luxo extravagante, mas a nossa capacidade de zelar e cuidar de tudo aquilo que temos, segundo os estudiosos, né, que é até o assunto de uma escola que ensina isso, que tem essa metodologia, né? Então, nós temos muitas coisas para zelar, né? Para cuidar, como eu tenho falado em vários vídeos, né? O princípio da mordomia. Nós temos o nosso corpo para cuidar, nós temos a nossa alma, o nosso espírito para cuidar. Nós temos uma mente, uma casa, uma família, um emprego, amigos, valores, sonhos, desejos e etc, etc. São muitas as coisas que Deus nos concede que nós precisamos ter cuidado, né? E Paulo, ali no 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 14, diz assim: não te negligencies do dom que há em ti. Nós não devemos ter negligente com o dom que Deus nos dá, né? Que o dom é de Deus, o dom não é nosso, o dom é de Deus, né? Então, o pior inimigo do princípio da mordomia é a negligência, é ser negligente. E até agora eu estava lendo, alguém escreveu que para ter perdão é preciso pecar. Mas, Jesus de misericórdia, às vezes as pessoas falam, né? E é preciso que nós precisamos estudar a Bíblia, né? Que nós que somos cristãos, né? Não estou falando nem aquele que nem é cristão, mas existe, desde a reforma religiosa, a reforma dividiu o cristianismo em cristianismo católico e cristianismo protestante. Então, o terceiro princípio é o princípio da semeadura e da colheita, né? O princípio da semeadura. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, diz assim que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso certamente colherá, né? E devemos ver o exemplo da semente que é plantada e cresce em solo fértil. A parábola da semente, da semeadura. Nós precisamos também pensar que essas sementes dão frutos, né? Nós precisamos ter cuidado, ser zelosos, estar na torre de vigia, né? Mas não é por isso que nós vamos deixar de brincar, de ser alegre, de estar em comunhão com os irmãos, não é viver cara dura, ficar respondendo mal. Não, negativo, a vida cristã não é isso, o Senhor é a nossa alegria. E o quarto princípio é o princípio de autogoverno, que é embasado também em Provérbios, capítulo 25, verso 28, e Gênesis, no capítulo 4, verso 7. O princípio do autogoverno é quando você lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus nos deu algo maravilhoso, um presente maravilhoso, que é com razão e racionalidade, que são bem diferentes dos outros instintos, né? O instinto da sobrevivência, da alimentação, da reprodução, enfim. Dessa maneira, entendemos que o homem possui o chamado autogoverno, ou seja, é a capacidade de governar a si mesmo, de ser responsável por suas ações. O autogoverno significa ter domínio próprio, exercer o domínio próprio e não satisfazer a própria vontade ou a vontade dos outros, mas sim tomar
decisão de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la, em submissão e amor em cada atitude que nós tomamos. Quando nós vemos lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 23, nós vemos que o autogoverno é o reflexo do fruto do Espírito, né? É por isso que nós precisamos lutar, nos esforçar. Jesus disse que o reino dos céus é tomado pelo esforço. E só os que se esforçam é que se apoderam dele. Então, vamos lutar dia e noite para nós nos apossarmos do reino dos céus. E o quinto princípio, que é o princípio de soberania, segundo Êxodo, capítulo 15, verso 18. Com o autogoverno, Deus nos deu a liberdade e a responsabilidade de nós sermos responsáveis pelas nossas próprias ações. Deus conferiu também a nós o princípio de soberania, porque o homem é o único ser racional. Eu não digo que o homem ele é animal racional. Dentro da Bíblia, a minha interpretação diz, porque os animais foram criados lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 21. Criou as plantas e os animais. E o homem foi criado lá, segundo Gênesis capítulo 1, verso 26, 27. Então, o homem não foi criado no mesmo dia em que foram criados os outros animais. Então, o homem é o único ser humano que tem o princípio de soberania, né? Que raciocina, que é o ser responsável por si mesmo, por seus atos, né? A não ser que ele peça perdão, arrependimento é diferente de emoção, né? Quando nós pegamos o dicionário, nós vemos que soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade de soberano, qualidade ou estado do que é soberano. Então, o princípio da soberania nos ensina que Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Ele é o supremo, ele é o soberano. E tudo que nós fizermos, nós vamos prestar conta um dia no tribunal. Que Paulo disse que todos comparecerão ao tribunal divino. E a Bíblia, ela deixa bem evidente o princípio da sabedoria de Deus, né? Aí nós vemos lá em Jeremias, no capítulo 23, 24. E o sexto princípio da educação, de educar por princípios bíblicos, é o princípio da individualidade. Segundo Gênesis capítulo 2, verso 20, Romanos também capítulo 2, verso 25, né? Eles são assim, são capítulos que eles têm os significados idênticos, né? Verdade? Tá entendendo? Eles têm significados idênticos, bem idênticos mesmo, né? Aí lá no autogoverno é 4 e 7, Gênesis 4 e 7, e assim nós vamos aprendendo um pouco da Bíblia, né? Então, o princípio da individualidade. Cada órgão nosso corpo, ele tem uma função específica, né? Aí nós temos o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestivo, né? Segundo a ciência. E isso explica que as pessoas têm diferentes talentos. Por exemplo, aí vem a teoria de Gardner, né? Que isso é um outro estudo, né? Que aí, por exemplo, nós temos conhecimentos, competências, personalidades, propósito de vida diferente. É por isso que uns se desenvolve numa área do conhecimento, em outras outra, porque Deus vai nos dar esses talentos para nós irmos desenvolvendo, de acordo com as nossas aptidões. É o ser individual. O homem é um ser único, como eu tenho falado. Existem mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra e cada um possui uma impressão digital diferente, né? Ninguém é igual.
Todo mundo é idêntico. Tem alguém idêntico, aliás, mas não são iguais. Então, esse é o princípio da individualidade. Nós precisamos aprender que nós somos seres únicos, individuais, né? E mais que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E o sétimo princípio é o princípio da aliança, do pacto, da união, né? Que nós precisamos também, Romanos 12, 4, 5, 12, 4, 5, Romanos 12, 4, 5, né? E aí no princípio do pacto da aliança, precisamos lembrar que cada indivíduo é o seu único, e também nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Nós dependemos um do outro. E precisamos do convívio com os nossos semelhantes. Por isso, as diferentes áreas de vida acontecem através de relações da família, do casamento, em círculo de amizades, em escolas, em empresas, em comunidades, né? Nós precisamos estar interagindo um com o outro. Não existe isso de dizer, eu não preciso de ninguém porque eu tenho Deus. Mas Deus usa um ser humano para nos ajudar, não é verdade? Assim como usa nós para ajudarmos outras pessoas. Então, a educação por princípios bíblicos, ela é fundamental para nós vivermos nessa sociedade excludente, capitalista, discriminatória, misógina, enfim. Mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedores é quando nós vencemos a nós mesmos. Recebo um abraço com meus braços de oração.